Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa para fazermos a correção da atividade 2, de olho na tela. Terceira etapa do ensino médio, segundo semestre, módulo 2, unidade 3, atividade 2. Então, para iniciarmos, vamos corrigir aí as atividades. Espero que vocês tenham feito aí todas direitinho. Então, vamos lá? Aqui nós estamos estudando o quê? As figuras de linguagem, figuras de sintaxe. Isso é importante para a gente ver qual é o sentido, né, de uma determinada oração, qual é o sentido em que o autor daquela frase quis utilizar. E os recursos expressivos. Então, as figuras de linguagem, figuras de sintaxe, elas apresentam recursos expressivos. Dá uma olhada na tela, questão número 1. Assinale a alternativa em que há uma aliteração. Quando nós falamos em aliteração, nós estamos falando, né, daquela figura que representa os sons repetidos de um fonema, e o fonema consonantal. Então, nós vamos, vagas visões vultuosas. Você vê que vagas visões vultuosas. O V, ele é reforçado várias vezes. Então, nós temos uma aliteração. Então, nesse caso aqui, qual seria a frase que apresenta essa repetição de fonemas, né, consonantal? Letra A, não ocorre aliteração em nenhuma das alternativas anteriores. Letra B, ouça o tic-tac. Tic-tac é o quê? A onomatopeia. Produzido em língua escrita, os sons, os barulhos, são onomatopeias. Então, está descartada. A fonte da água, a água do oceano, a água de pranto, né? Também aqui não ocorre, né, uma aliteração. Água de fonte, a água do oceano, a água de pranto. Apenas essa repetição aí no início da palavra água, mas é o fonema que nós vamos analisar. Nós temos aqui, minha vida é uma colcha de retalhos. Nós temos uma metáfora, uma comparação abreviada. Porém, aqui a gente vai perceber, olha só, esses fonemas, olha, a gente almoça e se coça e se roça e só vicia, Chico Buarque. Então aqui nós temos uma aliteração. Repetindo, o que é a aliteração? É a repetição de fonemas consonantais. A gente almoça, roça, coça e roça. Perceberam? A mesma pronúncia aqui. Temos, portanto, uma aliteração. Na questão número 2, pede para que a gente analise, né, aquela sentença que tem uma antítese. Vocês lembram o que é uma antítese? É uma figura de linguagem que apresentam termos opostos, tá? Então, você vai observar numa frase lá, por exemplo, seco, molhado, feio, bonito. Então, quando nós temos essas palavras que indicam uma oposição de ideias, é a antítese. De olho aqui. Qual alternativa possui uma antítese? Estou morrendo de medo. Exagero. É uma hipérbole. Ele subiu no telhado nessa madrugada. Tranquilo, né? É uma frase declarativa. O vento sussurrava na noite fria. Sussurrava. Aqui nós temos uma sinestesia, né? É quando os sensores, né? A nossa parte sensorial, sussurrar, o ouvir. Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Eu li lobo, mas são bobos, tá? Os bobos e os espertos. Aqui nós temos uma ideia de palavras com sentido contrário. Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Ela morou ali durante 2 meses e ele durante vários anos. Aqui nós temos, na verdade, um zeugma. Portanto, a letra D, bobos e espertos. Tem um sentido contrário? Tem. Então, aqui nós temos o gabarito, a letra D, porque bobos e espertos estabelece o quê? Uma antítese. Palavras com sentidos contrários. Vamos à questão número 3. Nós temos aqui, né, esse texto, e a partir desse texto pede-se, olha, na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir os efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora
o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Então, onde nós temos, né, o sentido coloquial. Letra A. Lobo, bolo, tipo pra rimar com ouro de tolo, em velas pandas, suas esquisitas rimas, tisme, outra vez. Quando um doce bardo brada, a toda brida que devora a voz do morto. Então, olha só, somente a letra A aqui, olha, seria tipo para rimar, né? Pra. Então, nós temos aqui uma contração da preposição que caracteriza o quê? A linguagem coloquial, ok? O jeito de falar simples, despreocupado, que foge à regra padrão da língua portuguesa. Vamos a mais uma? Aqui nós temos, indique as figuras de sintaxe presente nas orações abaixo. Então, olha, veio sem pinturas em vestido leve, sandálias coloridas. Então, eu poderia perceber que se trata do pronome ela veio. Então, esse termo aqui está subentendido. Você chegou, ela não. Então, olha só, aqui nós temos, então, fica subentendido o verbo, ela não chegou. Aqui nós vamos analisar, e correm, e pulam, e dançam. A mim, ninguém me engana. Olha a ideia repetida, né? Às vezes um vício de linguagem. Lembra quando a gente trabalha os vícios de linguagem? Saiu para fora, entrou para dentro. O pleonasmo é justamente essa ideia de uma repetição de ideia. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Então, se eu ouvi, evidentemente, com os próprios ouvidos. Então, trata-se de um pleonasmo. São Paulo é bonita. Olha, a palavra São Paulo é masculino. É bonita. Então, subentende-se que São Paulo é uma cidade bonita. Trata-se da cidade. E aí, quando nós analisamos, nós vamos chegar ao quê? À conclusão de que essas figuras de sintaxe indica a letra C. Uma elipse, pois nós temos aqui, olha, o pronome subentendido, veio sem pinturas em vestido leve. Quem? Ela. Então, essa elipse é justamente a omissão de um termo anterior. O zeugma é o contrário, omite um termo posterior, um verbo. Ó, você chegou, ela não. Então, é um zeugma. O polissíndeto é essa repetição, ó, e correram, e pularam, e dançaram. Depois nós temos o pleonasmo, essa ideia de repetição de ideia. A mim, ninguém me engana. A mim, não me engana. O pleonasmo. E o silepse de gênero é justamente aqui, olha. São Paulo é uma palavra masculina, porém se trata da cidade, né, que fica subentendido, olha. São Paulo é bonita. É uma cidade bonita. Então, nós temos uma elipse, zeugma, polissíndeto, um pleonasmo e uma silepse de gênero, ok? Em qual das opções há erro de identificação das figuras? Um dia hei de ir embora, adormecer no derradeiro sono. Aqui está falando da morte, só que falou de uma forma suave. Então está correto, o eufemismo é uma forma de suavizar uma expressão. A neblina, roçando o chão, cicia em prece. Como assim? A neblina orando, fazendo uma prece? Então a neblina agindo como um ser humano. Então personifica, é uma prosopopeia. Ó sonora audição colorida do aroma. Colorida, nós estamos falando aqui das nossas funções sensoriais. Colorida, né? Ó sonora audição, colorida do aroma. Colorida de ver, aroma de sentir, audição ouvir. Então está correto, trata-se de uma sinestesia. E fria, fluente, frouxa claridade, flutua a literação. Nós trabalhamos já nessa figura, lembra? A literação é o quê? O fonema consonantal repetido, olha. E fria, fluente, frouxa claridade, flutua a literação. Já não são tão frequentes os passeios noturnos na
violenta Rio de Janeiro. Silepse de número, não. Então essa aqui é a correta. Aliás, é a errada, a classificação incorreta, porque não é silepse de número, seria silepse de gênero. Olha, na violenta cidade do Rio de Janeiro. Então já foi direto, olha, na violenta Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, na violenta cidade. Então a única que não está classificada corretamente é a letra I, pois não se trata de uma silepse de número, mas sim de uma silepse de gênero. A cidade feminina, né? Na violenta Rio de Janeiro. Bom, encerramos aqui a correção das atividades 2. Desejo a todos vocês aí um excelente estudo, espero que tenham acertado todas e continue aí, tá? O importante é você sempre continuar fazendo uma revisão desses conteúdos. Até a próxima!